Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu acordei hoje e, numa pequena oração rápida, eu falei com Deus sobre a situação do nosso país e fui para a Bíblia, né? Que a Bíblia ela é a palavra de Deus. As pessoas aceitem ou não, ela é a palavra de Deus. É o livro mais lido de todos os tempos e por diversas vezes tentaram destruí-la e não conseguiram, porque ela é a palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra aqui no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, e os dois versículos que me chamaram mais a atenção, eu li o capítulo, essa parte do capítulo 9, li uma parte do 10 também, mas o versículo que me chamou mais atenção dentro desse texto aqui é o versículo que está no. É o versículo 54, 55 e 56, que está no capítulo 9 de Lucas, que nos diz assim, 54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Esse episódio aqui é um episódio interessante, que Jesus, na sua caminhada pela terra, ele trouxe vários ensinamentos para o povo, né? E nesse texto é um episódio onde Jesus ele ia para Jerusalém, e pelo caminho de Jerusalém ele passava por algumas aldeias antes de chegar a Jerusalém. E quando Jesus ia para Jerusalém, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria, que foi erguida pelos homens chamados samaritanos, onde habitava esse povo. E aconteceu que os samaritanos, eles impediram a passagem de Jesus por Samaria. E quando eles impediram a passagem de Jesus por Samaria, houve esse episódio, essa palavra, desculpa que eu estou meio gripado. Diz assim, olha no versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Então, estava se completando o dia de Jesus ser morto, ou de Jesus, não, Jesus ser morto, Jesus ir para o céu, né, Assunção. Aí ele mandou mensageiros, né, na frente dele, para entrar numa aldeia de samaritano, para poder ficar ali até chegar, né, porque a caminhada era longa, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, não tinha Uber, né, e Jesus tinha que ir até Jerusalém. Então tinha que passar por Samaria, e ele falou, bom, mandou os discípulos, né, ir à frente, e indo à frente para poder preparar um lugar para ele ficar. Mas aí os samaritanos não aprovaram isso. Não vai ficar aqui não. Então, os discípulos ali ficaram bravos com isso. Né? No versículo 52 diz, e mandou um mensageiro diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Então esse episódio aconteceu. Agora, por quê? Porque havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Agora, por que tinha essa briga? Porque quando houve a divisão do reino, o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul, e Samaria do reino do norte, e esse reino, eles eram divididos por vários fatores, na época do rei Salomão foi dividido isso tudo aí, né? E aí essa divisão trouxe problemas, e um desses problemas foi a invasão dos assírios em Israel, e Samaria foi dominada pelos assírios e houve uma mistura de raças, porque muitos samaritanos casaram com mulheres estrangeiras, né, e vice-versa, e fizeram uma mistura das raças ali. Então, os samaritanos, para você entender bem, não era considerado um povo puro.
não era considerado um israelita puro. Então havia esse problema aí. E também eles trouxeram vários costumes de outras nações, porque eles começaram também a praticar a religião de outras nações. Então havia muito problema com isso e Jesus ele sabia muito bem disso e queria passar por Samaria. E quando eles queriam passar, eles não permitiram. Aí começou um problema. Tinha um ódio muito grande. Aí que Deus falou para mim: na nossa pátria está havendo um conflito, um ódio muito grande. Eu sei que muitas pessoas estão aí com raiva, com ódio pelo resultado das eleições e tem até, de repente, querendo que Deus tome uma atitude drástica contra aqueles que têm criticado o Evangelho, têm lutado contra o Evangelho e nem não obedecem o Evangelho, não obedecem à Bíblia Sagrada, que nós cremos como regra de fé e prática, e quem não crê, eu não julgo, porque por opção própria, talvez por não conhecer o conteúdo maravilhoso que tem a palavra, mas aí havia esse problema da guerra entre judeus e samaritanos, né, dentro do próprio país, dentro da própria nação, e querendo dividir ali a nação. Então, os discípulos, Pedro não, aliás, Tiago e João, os irmãos, né, eles estavam dentro desse contexto de intriga entre os dois povos, dentro da mesma nação, esses dois grupos, né, não vou dizer povos, dois grupos, samaritanos misturados com os que não eram israelitas, e os israelitas da nação mesmo. Então havia esse problema. Então houve esse pedido aí de Tiago e João, aí Jesus repreende. Aí Jesus falou: não, eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-las. Então me chamou muita atenção esse texto por causa do período que nós estamos vivendo. Existe hoje, dentro do próprio meio evangélico, uma briga. Parece que está acontecendo uma briga entre um e outro, entre aqueles que estão apoiando um partido e aqueles que estão apoiando outro partido, aqueles que estão apoiando um candidato e o que está apoiando outro candidato. Parece que é uma briga entre cristãos da mesma fé. Aí o que acontece? Talvez o cristão da mesma fé, ele pede a Deus, tem misericórdia, destrua esse povo. E talvez o outro também diz a mesma coisa. E há esse conflito de interesses políticos. Interesse político aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é inerrante. O que a Bíblia Sagrada diz, ela diz de uma forma que esclarece a mente das pessoas. Então a questão é você acreditar ou não. A questão é você praticar ou não. Eu estou com uma gripe terrível. Mas aí o que acontece? Aí a palavra de Deus ela vem falar. Aí o Espírito Santo falou para mim: diga para o meu povo para parar com essa briga, de pedir ódio, de propagar problemas, porque Jesus, quando ele veio justamente para apaziguar isso. Portanto, Jesus ele nem se preocupou com o problema que tinha entre judeu e samaritano. E no episódio do capítulo 4 lá de João, Jesus vai e conversa com a samaritana. Eles ficaram até surpresos com isso. Aí Jesus fala, o cerne do evangelho está aqui, que Jesus falou aqui no capítulo 9 de Lucas, e o versículo 56. Jesus falou: porque o Filho do Homem Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Meu amigo, minha irmã em Cristo, você que está brigando por partido político, que você que está aí entrando em conflito com teu irmão, que tem votado em outro candidato, para com isso. Você que tem também pedido a Deus vingança sobre os inimigos da igreja, sobre aqueles que têm as suas ideologias que estão fora dos padrões que eu creio, que é a Bíblia Sagrada, que eu não abro mão, mas eu também não vou ficar propagando ódio, eu não vou ficar criando intriga entre os irmãos, eu não vou fomentar esse ódio terrível aí, que Jesus veio para salvar a alma dos homens. O que o mundo está precisando é de Jesus, o que as pessoas estão precisando é de Cristo. Ninguém está precisando de um salvador da pátria para poder resolver os seus problemas espirituais. O problema espiritual é resolvido por Jesus. Claro que nós temos que ser coerentes, claro que nós temos que analisar bem, claro que nós temos que ver as coisas realmente como são,
pedir a Deus que abra os nossos olhos, pedir a Deus que nos oriente da melhor forma possível, mas não podemos ficar com essa intriga, com esse ódio no nosso coração, porque depois o próprio João se tornou apóstolo do amor, e nas suas cartas ele traz umas mensagens maravilhosas. Porque o homem, depois que ele se converte, ele se torna outra pessoa. Ele se torna uma pessoa do bem. Ele se torna uma pessoa que começa a amar até o próprio inimigo. Jesus diz, nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Entendeu? Orai pelos que os juízes perseguem, diz a palavra. Então não devemos ter ódio, não devemos ter rancor, devemos amar, orar, buscar a Deus. Então é o momento da gente buscar a Deus. É o momento da gente clamar ao Senhor e parar com esse ódio terrível, parar com essa briga de denominações, parar com essa briga de cristão com cristão e parar também de desejar o mal para aquele que é contra aquilo que nós pensamos, aquilo que é contra. Jesus ele não agradou a multidões. Jesus não agradou a todos. Portanto, Jesus ele foi julgado, foi morto por quem? Pelos judeus. E quem aprovou a morte dos judeus? Que é de Jesus, aliás, foram os romanos. Quem fez isso? Então Jesus veio. Jesus, inclusive, a minha mente me levou até o que aconteceu no julgamento de Jesus. Haviam dois líderes que eles não se falavam e para julgar Jesus eles se uniram para poder julgar a Jesus. Entendeu? Então você que não conhece a palavra, fique atento sobre isso. Não vamos disseminar o ódio, não vamos disseminar a guerra, não vamos pedir vingança de Deus, mas vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que são contra nós, aqueles que são contra os nossos costumes, aqueles que são contra a nossa fé. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus, porque mais importante não é o bem material, o importante não é a comida na minha mesa, o importante, claro que isso faz parte das coisas, mas o mais importante não é isso. O mais importante é eu ter a minha alma salva pelo Senhor Jesus. Então isso aqui é mais importante. E isso aí, o texto é muito grande, eu não posso dar muito tempo, porque eu sei que as pessoas não gostam de vídeos longos, mas eu quero trazer essa palavra para o teu coração, tá? Porque eu vou trazer para você aqui algo importante para finalizar essa minha palavra, que depois que aconteceu esse episódio todo, Jesus fez uma grande comissão, enviou 70 discípulos para poder levar esse evangelho do amor, esse evangelho do reino que salva as almas dos homens, que está preocupado não com a sua posição financeira, não com a sua ostentação dos seus bens, mas está preocupado com algo mais importante. Agora eu quero trazer a última palavra, fechando essa mensagem, que está aqui nesse evangelho capítulo 10, evangelho de Lucas capítulo 10. Nós lemos uma parte do 9 e agora vamos ler uma parte do 10, depois de Jesus enviar 70 discípulos para poder pregarem a palavra que salva, que liberta, que cura, que expulsa os demônios. Agora trouxe uma coisa maravilhosa, que isso daqui é que nós devemos nos focar. É o que está escrito aqui no livro, no capítulo 10 de Lucas, e o versículo é o versículo 20. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Depois que Jesus enviou os 70 discípulos, que eles fizeram sinais e maravilhas, curaram enfermos, expulsaram demônios e fizeram muitas coisas maravilhosas, aí vem o final de tudo. Eles chegaram alegres, Senhor, nossa, tivemos vitória, Senhor, meu Pai do céu, olha que coisa linda, as doenças foram extirpadas, os demônios foram expulsos. Eu quero trazer uma palavra para você maravilhosa, que nos traz um alívio maravilhoso, que é o versículo 20 desse capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Olha que coisa boa. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Ô, benção, né? Alegrai-vos antes de estar o vosso nome escrito nos céus. Fechando com chave de ouro esse versículo. Irmãos, bênção pura. O nome está escrito no livro dos céus. Isso é maravilhoso. Porque sabemos que no juízo se abrirão dois livros. O livro da vida eterna e o livro da perdição eterna. E será feito um julgamento. Estarão um grupo à direita, um grupo à esquerda. Os que estiverem à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Os que estiverem à direita ouvirão: vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século.
E Jesus disse no livro de João: eu vou para o Pai preparar lugar. Se eu for preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.